Ok, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora uma análise preliminar de risco fictícia que a gente criou para esse tipo de explanação, caso tenham tido algum tipo de dúvida. A análise preliminar de risco, ela deve conter basicamente o nome da empresa, né, o CNPJ da empresa, o local de trabalho onde serão desempenhadas as atividades. No caso aqui, a gente vai falar sobre o monitoramento da rede hídrica, né, do Rio Parnaíba, o cargo e a função que estão envolvidas no processo, o nome do colaborador, caso seja um trabalhador, caso tenha mais de um, pode citar todos eles aqui. Na análise que nós fazemos, é importante que seja apresentada a descrição das atividades. Assim, quem estiver analisando os riscos ocupacionais poderá ter um pouco de ciência se tem ou se não, ou se faz sentido ou se não faz sentido a aplicação de uma situação específica. Nessa análise que nós estamos apresentando, ela possui as etapas, né? Então nós temos aqui a etapa 1, né? A etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, 5, 6 até a etapa 7. Tá? Então, na primeira etapa, a gente coloca que o trabalhador tem uma exposição a um ruído. Né? No momento que ele está indo para esse local, né? No momento que ele sai da empresa, ele está exposto a um ruído, que é um ruído basicamente baixo, né? Das vias públicas, onde temos a probabilidade baixa, a severidade 2, né? E o nível que a gente encontra é o nível leve. Né? As consequências em que ele está exposto a esse nível são ínfimas, né? E também as medidas preventivas e corretivas também são de baixa intensidade. Já o item 2, que fala sobre as intempéries, ou seja, imagine que ele vai ficar realizando atividade em céu aberto, aí realmente nós temos algumas consequências que pode ocasionar esse trabalhador. Por exemplo, o aumento da temperatura da pele pode levar a queimaduras, sudorese intensa, levando em consideração a desidratação, falta de sistemas de exaustão para o calor, pode causar cãibras, enfim, pode causar choque térmicos, etc. As medidas preventivas que a gente apresenta para essa análise preliminar de risco basicamente utilizar o uniforme completo, com sapato de segurança, mangas compridas, etc. Deve ser também fornecido creme de proteção para a pele para o trabalhador, pelo menos com fator de proteção 40. Se o calor, né, for proveniente de fatores naturais, que no caso é o sol, deverá ser fornecido um boné ou um chapéu do tipo árvore para proteção solar. Nos dias em que existe uma predominância mais de frio, né, a empresa também deverá fornecer vestimentas para o frio, como blusas, capuzes, sapatos com forração, meias, etc. E claro, em atividades chuvosas, né, uniforme para dias de chuva. Veja que quando a gente apresenta um potencial de risco, né, a gente já vem para uma quantidade moderada da classificação desse risco dentro do ambiente de trabalho. Então, a intempéries, embora seja algo simples, né, ela já vem com uma situação moderada. O afogamento, né, então, onde a gente tem aí o deslocamento com o barco, que provavelmente pode causar um afogamento, até mesmo uma morte de um trabalhador. Para evitar isso, né, as formas preventivas basicamente evitar qualquer tipo de afogamento, faz necessário o uso de embarcações que estejam em conformidade com as normas marítimas, né? E naturalmente o peso, e o pessoal está utilizando os equipamentos de proteção individual, tal como colete. Já é uma condição séria. Em algumas situações, nesse caso específico que eu criei, há necessidade de ter lá um vasilhame de combustível reserva, né? Então, o que pode ocasionar isso, né? Basicamente a exposição ao benzeno, que é um produto ototóxico, pode causar câncer, né? Irritação na pele, pode provocar algum tipo de irritação no trato respiratório superior e assim sucessivamente. O que a gente indica para que a empresa faça, né? Uniforme completo, sapato de segurança, creme para as mãos, fiscalizando, claro, a utilização durante pelo menos 3 vezes ao dia,
fazer o abastecimento sempre em local aberto, com fonte de ignição longe. Então aqui nesse ponto aqui você pode exceder a sua identificação sobre a exposição do trabalhador. Já no item 5, a gente fala sobre o transporte manual de peso, que basicamente é esse transporte que ele pode fazer no dia a dia, né, que pode ocasionar um acidente grave ou alguma coisa moderada. E a gente pede aqui, ó, não exigir para que o trabalhador realize o transporte manual de carga sozinho, que ele possa ter algum objeto para ajudar ele a levantar. Então essas medidas de controle aqui, medidas corretivas, né, ela vai ser de acordo com a análise pontual, tá? Nesse exemplo que eu criei aqui, é só uma coisa muito simples, mas normalmente essas informações aqui têm gerado 5, 10, né, em algumas situações até um pouco mais instruções para a atividade. Ferimentos em membros inferiores, né, eu coloquei aqui que ele pode ter uma queda de objeto nos pés e nas mãos, causando luxações, né? As medidas preventivas é realizar atividades com atenção para evitar o risco de acidente, implantar um calçado de segurança, talvez com bico de PVC ou algum tipo de composite, orientações gerais em relação ao EPI, etc. Quando ele termina de fazer o serviço, ele está retornando lá para a sua atividade. Lembrando que esse item aqui eu poderia ter colocado aqui no primeiro também, no momento que ele está indo, né? Mas eu coloco aqui os riscos referentes à condução do veículo, que é a condução do veículo para transporte e deslocamento dos equipamentos utilizados, podem ocasionar acidentes de trânsito, podem ocasionar fraturas, luxações, entre outras, do cinemática de trauma de acidente de trânsito. O que o trabalhador deve fazer? Revisão dos veículos, deve estar sempre de acordo com o manual, não ter nenhum tipo de interferência no caso de habilitação dele tem que estar em dia, os exames médicos também tem que estar em dia, etc, né? As medidas, elas não esgotam, as medidas prevencionistas de segurança do trabalho, a gente sempre deixa isso aqui bem evidenciado, porque a gente, embora conheça os riscos, a gente não conhece todo o processo, né? Por isso que é importante que quem faça parte dessa elaboração dessa análise preliminar de risco esteja envolvido no processo. Daí ele passa todos os itens que fazem parte do processo e a gente consegue fazer a análise preliminar de risco com base nessas informações. A elaboração do documento sempre por um engenheiro de segurança do trabalho, né? Colocou o CREA tem que necessariamente emitir a RT. Quando ela for verificada, é importante que tenha aqui um aval da empresa, da supervisão, e conferida, né, pelo pessoal de campo, né? Cada atividade que for desempenhada, é importante que a empresa pare os trabalhadores e passe ponto a ponto disso daqui para apresentar as medidas para cada etapa desse risco ambiental. Beleza? A apreciação de risco é basicamente essa documentação, documento simples, mas muito importante para algumas atividades, principalmente terceirizadas.